Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Trader Sistemático Podcast. Hoje é o dia do Fala Trader, 30 de junho de 2021. Temos aí alguns pedidos aí da galera, não vamos conseguir fazer todos hoje, para que o quadro não fique tão longo, mas muito obrigado a todos, espero que vocês gostem. Estamos fazendo aí o teste, e se você não participou desse quadro ainda, vai lá, clica aqui no link abaixo, deixa a sua pergunta, e aí a gente vai falando, vai tratando da sua dúvida aí, tá bom? Beleza? Então é isso, vamos começando aqui a nossa jornada. Então até aqui gostaria de enviar para você a planilha que tenho usado para avaliar possíveis trades a partir de relatórios de recomendação de corretoras. Primeira coisa é fantástico, né? Se existe uma coisa que as corretoras produzem hoje, são recomendações, fazem vídeos até de recomendações, eu fico assustado, porque eu sou assinante do YouTube Premium, mas a conta do Trader Sistemático não é cliente do YouTube Premium. Então, às vezes, quando eu estou no Trader Sistemático e não na minha conta pessoal do YouTube, eu acabo às vezes vendo vídeo e, é assustador, né, a quantidade de propaganda de mercado financeiro. Caraca, meu Deus do céu, impressionante, né? O que tem de gente oferecendo carteira e não sei o que, nossa senhora, robô e puta vida. Olha, assustador. Mas, enfim, por causa disso, né, isso é negativo, porque, puta, é chato, hein? Nossa senhora, é chato. E uns golpistas, né, uns negócios, assim, claramente 171, que eu olho e falo, camarada, eu tenho vergonha alheia. Vergonha alheia do cara que publica um negócio tão 171 daquele jeito, e vergonha das pessoas que, puxa vida, acreditam numa mágica daquelas, assim. Então as coisas, nossa senhora, fantástico. Mas enfim, vamos focar aqui. Então, essa parte negativa acaba gerando uma parte positiva, como tudo na vida, que é o quê? Você tem muito conteúdo. Tem muita gente fazendo leitura de papéis. Essa até é uma das razões pelas quais eu não faço mais leitura de papéis. Tem muita gente. Então, o que você consegue... E as próprias corretoras. Então, você consegue ter acesso a isso, sendo cliente da corretora ou não. Claro, tem corretor que deixa isso mais trancado, mas você consegue ter acesso a isso, né? E tem as research também, que você paga um valor por mês. Teve um aluno aqui do curso que lá atrás, lá nas primeiras perguntas do curso, ele falou sobre isso, falou que ele queria usar como uma forma de filtro para entrada e assim por diante. Então eu acho a ideia fantástica. Em tese, eles fazem um trabalho de avaliação dos fundamentos e eu faço análise de entrada segundo o método sistemático. Tem carteira de análise técnica, que também você pode considerar modular aí para o método sistemático. Então, uma das diferenças entre a análise técnica comum e um método sistemático que eu sugiro, por exemplo, rompimento, né? Rompimento no topo. No método sistemático, rompimento no topo, dependendo onde é o topo, você vai olhar e vai falar, risco desse trade aqui é maior, né? Na análise gráfica, se o cara tem uma estratégia de rompimento, ele olha e fala, rompimento eu compro todos. Então você consegue meio que criar um filtro sistemático, né? Gostaria de compartilhar contigo para que visse a maneira como estruturei e como tenho feito as análises. Infelizmente aqui nós vamos ter uma perda, que é o quê? Quando ele me mandou, a gente estava numa condição de mercado. Agora o mercado mudou tudo, então eu não consigo ver no tempo em que ele viu. Isso é um problema do quadro, que eu vou ter que pensar como é que nós vamos resolver isso. Porque ele falou da entrada, quer dizer, dos targets que ele tinha, dos alvos, e até, cara, você sabe quem você é, então qualquer coisa você me escreve com feedback para eu poder endereçar isso direito, mas nessa parte acho que vai ficar um pouco difícil, mas eu vou tentar mostrar
até usando a sua planilha lá do mês de junho, o que pode ser uma estratégia de compra, considerando as recomendações das corretoras ou das researches. Ou do cara do YouTube que está tentando vender curso lá. Estou estruturando a planilha de gestão de risco agora. Show. Para mim, volto a dizer, falo isso toda hora, essa é a parte mais importante do trade, tá bom? A parte técnica é relevante, mas se você não tiver isso aqui estruturado, não adianta, não dá resultado. Meu sonho é largar meu emprego, sou formado em engenharia, trabalho como gerente industrial, mas estou farto do ambiente corporativo. Quem não está farto do ambiente corporativo, né, cara? Só a galera que nasceu, cresceu e sonhou em ser superhero CEO. Aqui, o restante de nós, assim, que vê a vida um pouco, e pelo amor de Deus, não estou fazendo crítica a quem gosta do mundo corporativo. Estou explicando, assim, que não é fácil para a grande maioria das pessoas como eu, o ambiente corporativo não é um ambiente muito legal. Mas se você gosta do ambiente corporativo, se isso te faz bem, eu tenho amigos que gostam, acham bacana, acham legal, né? É uma realização pessoal, né? Mas eu particularmente não gosto. Mas, enfim, quem curte, curte, mas eu me relaciono com esse desejo de estar farto com o ambiente corporativo, que é isso que me fez escolher o trade também. Eu fui fazendo faces, eu trabalhava numa coisa, daí eu montei minha própria empresa. Quando montei minha própria empresa e era prestador de serviço de corporações, eu descobri que eu era quase como um empregado, ou seja, eu tinha... quem é advogado corporativo sabe de corporativo, tipo assim, quem é advogado, eu não era advogado, mas eu trabalhava muito com advogado, então por isso que eu sei das dificuldades dos advogados. Quem é advogado corporativo, né, trabalha para um escritório e presta serviços para um cliente corporativo, sabe muito bem do que eu estou falando. É extremamente desgastante, as questões das deficiências do ambiente corporativo, prazos que não se cumprem, fica tudo explícito. Então, eu fui fazendo um faseamento, sabe? De empregado para consultor, de consultor para trader. Foi mais ou menos esse o meu caminho, né? Então, evidentemente, cada um tem o seu caminho, mas eu consigo me ver nessa sua frase aí. Grato por nos presentear com o curso de trade sistemático. Show de bola. A única coisa, né, galera, sempre importante disso, quando se fala de profissão, de mudança de trabalho, etc e tal, tenha muito cuidado, né? Tenha muito cuidado. Crie passos, sabe? Crie passos, né? Que você vai cumprindo esses passos para que você não se coloque numa situação em que o trade tenha que dar resultado muito rápido e daí você fica extremamente nervoso, fica passado, né? Com a dificuldade de ter que performar, seja porque você tem que pagar as contas, seja por qualquer razão que seja. Então, sempre é importante ter isso em mente. Então, vamos dar uma olhada aqui na planilha dele. Deixa eu abrir aqui. Então, você vê que ele faz aqui uma planilha. Calma, Excel. Você vê aqui que ele faz uma planilha em que ele coloca os papéis, tá vendo? Infelizmente, por causa da perda do período ali, a gente não consegue... A gente não consegue ser preciso, mas você vê, olha, tá falando, ele faz uma marcação aqui interessante, MM50, né, BB100, MM50, MM20, perdeu a MM9, né, e aí eu vou, né, então ele tem aqui, ó, o nome da carteira, né, tá vendo, ó, tem vários aqui, ó, tá vendo, ó, então ele tem aqui uma marcação, né, de margem, etc e tal, né, falando do que pode ter no rompimento na média de 20 e assim por diante, tá vendo, ó? Muito interessante, né, ele tem aqui um diário, tá vendo, marcado aqui, não vou mostrar por causa do preservar o nome dele aqui,
Mas bem interessante aqui a estratégia, né? E os papéis em que ele entrou. Vamos pegar aqui, eu vou puxar aqui para o lado. Eu já estou aqui com o nosso coisa aberto. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pega a Agro 3, por exemplo, que ele tinha falado que estava interessante em junho, com um preço mais ou menos em R$37. Um alvo em R$37. Né? Ele estava olhando aqui para BB100, eu estou imaginando aqui, né? O que acontece? Você vê que acabou não acontecendo, né? Você não deve, perdão, não é que você não deve. No curso, vejam lá a aula do curso sobre medir retornos, tá? Infelizmente eu não sei aqui em que momento ele fez essa leitura de que poderia ir até o 37. Eu não sei aonde ele estava. Agora, considerando aí que ele me escreveu em final de maio, final de junho, nós temos duas possibilidades. Ou foi aqui, ou foi nessa região aqui, quando o preço já estava em tendência, em correção, né? Então, e o que a gente olha aqui? Ó, a média de 20 já estava caindo. Então, o que a gente sempre tem que olhar? E aí você vê como que a ideia dele e de outros que me escreveram falando disso é muito boa. Por que a ideia é muito boa? A ideia é muito boa porque ao ver a indicação de que em junho a carteira com a Agro seria uma carteira boa, você que é sistemático, você olha aqui e você vê esses candles azuis aqui, passando com a média de 20 vermelha, você já sabe que esse movimento não tem força para subir. Porque a média da tendência primária, que é a média de 20, não está subindo. Se ela não está subindo, quer dizer que o preço não está subindo. Se o preço não está subindo, se a tendência do preço não está subindo, você olha para o preço está subindo, mas ele não está conseguindo movimentar a tendência, né? Lembra? Então, como é que o preço se move? O preço se move primeiro pelo volume, depois do volume ele se move e depois de mostrar força no movimento de alta, ele altera a tendência que passa a ser de alta. Então, quando você olha aqui a Agro 3, por exemplo, olha lá, né? Olha aqui, ó. Tava em baixa, virou azul, virou verde, foi subindo. Ó, nunca mais deixou. Quem foi na média de 20, né, foi bonito. E acompanhou, né? Quem saiu já na virada da média da velocidade do preço, certo? Lembrem disso, né? Vocês lembram disso? Falei isso ontem no Fast Trades. Você tem a velocidade do preço, que é aqui que está ficando azul, e você tem a tendência. São duas, é a parte mais importante da técnica do curso. É a parte mais importante da técnica do curso. A média da velocidade do dinheiro quer dizer o quê? Quer dizer que o preço está subindo, né? Sem você saber se tem tendência ou não. Para você saber se tem tendência ou não, você usa a média de 20 a de 50. Então, se a tendência primária está subindo, é compra. Se a tendência secundária está subindo também, é compra fortíssima, né? Então, você segue este movimento de compra. Quando já está subindo há muito tempo, tá vendo? Há muito tempo, você já começa a olhar e fala, não, o preço vai perder força em algum momento, e realmente o preço perde força, corrige aqui, volta a subir, né? Volta a subir, e depois que perde a média de novo, tá vendo, ó? A de 20 cruzou com a de 50 aqui, ó. 20 cruzando com a de 50. A de 50 ainda não virou vermelha, mas aqui já é um sinal de que a compra indicada pela Easy Invest não era uma boa compra. Então aqui o método sistemático funciona. Você não pode olhar para essa região aqui como target, tá? Por que você não pode olhar para essa região como target? Porque ela tem barreiras demais no caminho.
De novo, vai lá no curso medindo retornos. Ó, tem a 20, tem a 50, tem essa região aqui, ó, de suporte, de resistência. Depois tem essa região aqui de resistência. E depois ainda tem o topo aqui, ó. Tá vendo? Onde a banda de Bollinger de 50, de 100 aqui, deixa eu pôr a de 100, né? A de 100, tá batendo com ele aqui, que é onde a banda de Bollinger de 50 meio que se encontra com o topo do preço. Então, isso seria a forma que eu faria, né? Em olhar se a velocidade do preço está em alta ou em baixa. Está em alta, perfeito. Como estão as tendências, primária e secundária, pronto. Beleza? Então isso é o que eu faria. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, que é NEV3. NEV3, mesma coisa, ó, tá vendo, ó? Mesma coisa. Virou para cima. Tá tudo, ó, virou azul. Ainda tá vermelho, mas se você quiser comprar na velocidade, lembra? Explico tudo isso no curso. Quero comprar na virada de vermelho para azul. Você pega, ó, com a média de 200 aqui, ó, servindo de suporte, você pode comprar. Compra na média de 200 servindo de suporte. Comprou, foi, bateu lá no topo, beleza. Ah, não, da carteira dele não era NEV, não. Deixa eu pegar aqui, desculpa, gente, era CARD 3. Esquece aqui que daí o exemplo não cola. CARD 3. Mesma coisa, ó. Tá vendo? Essas sugestões, às vezes, do mercado, tá vendo? Elas são muito já em regiões de topo, ó. Olha aqui, ó. Muito já em regiões de topo. Um sistemático, olha esse movimento aqui anterior, fala, não compro. Não compro. Certo? Porque onde que eu compraria? Eu compraria perto das médias aqui, né? Não na região de topo. Ah, mas ela pode romper. É, mas com a média de 20 aqui, ficando para baixo assim, não vai romper primeiro, né? Tende a testar, né? Na verdade, até a média de 100 aqui. Então, esse é um exemplo. Deixa eu pegar mais um aqui dele. Vamos pegar aqui um outro caso aqui que ele pôs na média de 50. Cap 3. Olha aí, ó. Olha lá, perfeito, ó. Perfeito, média de 50, Kepler 3, olha lá. 55. Ele falou de 55 como target. Bateu no target. Perfeito. Né? O que acontece aqui, ó? Veja como que é diferente de Agro 3. Por que é diferente de Agro 3? Teste da média de 50. Tá aqui, ó. Rompeu, virou verde, ó. Foi. Perfeito. Eu já sairia do trade. Parabéns. Excelente trade aqui. Se ele fez, excelente trade. Tá joia? Excelente trade em Kepler. Então, essas seriam as formas como eu usaria. Tá joia? A única coisa que você tem que ficar atento é isso. Média de 50 é forte na defesa. Então, em geral, eu tentaria, sempre que possível, fazer trade. Depois de deixar um martelinho assim, aqui ainda assim, ó. Defesinha assim, bonitinha, é compra. Tá joia? É compra, bom trade. Eu gosto muito desse tipo de estratégia, tá bom? Parabéns. Use no maior número possível de ativos, né? E aí veja, né? Agro 3, né? Você vai falar, pô, Emerson, mas a Agro 3 aqui falhou. Falhou. Mas não teve nenhum candle azul aqui para te ajudar na compra. Na Kepler 3 aqui, ó. Teve. Já na sequência. Se você quisesse ser bem conservador, você comprava no rompimento aqui, ó, da máxima do dia e foi. Que é o que eu falo. Né? Por que você compra aqui? Porque você tem a média de 50 aqui, o candle virou azul, vai. Se bater no seu stop acontece.
Tá joia? Às vezes a gente se esquece disso, mas eu vou reafirmar isso aqui. Neste dia aqui, ó, o volume foi de 1 milhão de ações. Só para dar um exemplo, tá? Isso equivale a 50 milhões de reais. É bastante dinheiro para nós que somos pessoas físicas. Bastante dinheiro para nós que somos pessoas físicas. Mas, para investidores com margem, né, para operar, 50 milhões de reais não é absolutamente nada, tá bom? Com 1,35 avos do valor do ativo, dependendo até com 1,50 avos do valor do ativo, o cara batia para baixo o preço. Um único trader arrebentava esse trade. Então você não precisa achar que vai se preocupar com um stop. Porque se o mercado quiser que o preço caia, o preço vai cair e não tem método sistemático, não tem método, não existe nada, não existe técnica sagrada, não existe nada que vai fazer isso dar certo. Isso faz parte do risco do trade. Nesse caso aqui deu certo, se tivesse dado errado, próximo, e aí você vai evoluindo na sua gestão de risco, que é o que vai fazer você ganhar dinheiro, beleza? Então é isso, ganhar dinheiro não, ganhar confiança na sua técnica para que depois você ganhe dinheiro, né? Primeiro, o Steve Jobs criou o Mac 2, certo? O Mac, lá o primeiro computador. Enquanto ele não fez isso, não adiantava ele falar que a Apple era fantástica, ele tinha que ter o produto. E no seu caso, no meu caso, no caso de todo mundo que quer viver no mercado financeiro, a gente precisa ter a proficiência primeiro, a capacidade técnica de fazer para depois pensar em vender produto. É assim que as coisas são. Então, ou tirar dinheiro do mercado, tá bom? Beleza? Então, parabéns aí, cara. Se faltou alguma coisa, se tiver manda lá o feedback de volta, a gente arrepia no próximo, beleza? Então, vamos lá, vamos abrir aqui. Iniciei em novembro de 2019. Meu maior erro foi comprar papéis devido a pessoas influentes no mercado. Vocês já sabem da minha opinião sobre isso. Tem gente muito boa no mercado. Tem muita gente boa no mercado. Mas o que cada uma dessas pessoas tem de plano de trade, não dá para você saber. Para o bem e para o mal. Eu nem coloco aqui questões de sujeira, de interesses difusos. Não, só estou falando de gente... Primeiro porque se você segue alguém que você não acha que é ético, você tem um problema sério, né? Então, eu estou admitindo que toda pessoa que você segue, que você está acompanhando, você dá para ela algum nível de credibilidade. Então, essa pessoa é uma pessoa séria. Mas mesmo assim, a característica de trade de cada um é diferente. Né? A capacidade de ficar sem retorno durante um tempo, ou a pessoa tem um colchão que ela já ganhou muito no passado em trades e agora para ela uma correção não faz diferença. Você tem que sempre ter isso em perspectiva. E também tem que ter perspectiva de que no mundo atual acontece muito mais uma disputa por likes e reconhecimento das vitórias do que com a preocupação efetivamente com o gerenciamento do risco e assim por diante. Comprei Cogna, já entendi a dor. Vevar também já entendi a dor. Ciel também já entendi a dor. E YouTube no topo e sem stop. Perda de 40%. Puta vida. Vendi todas, 10 mil de prejuízo. Melhor coisa que fiz, assumir o prejuízo e fiquei tranquilo. Isso. Então é assim. Esse é o ponto zero. Esse é o ponto zero para mim de quem quer operar. Vou repetir. Esse é o ponto zero de quem quer operar. Vou falar de novo para exercício. Lembra que a gente fazia na escola? Exercício de fixação. Então, de cada 10 pessoas que eu converso que tem problema de trade, 8 tem problema na questão do prejuízo.
né? Que é não colocar um ponto de saída. É impressionante. Impressionante. Então, você só vai ser um trader se você tiver em condições mentais de operar. E o que é condição mental de operar? Tem dia que eu não opero, mano. Tem semanas que eu fico sem operar. Semanas. Porque eu não sou empregado do mercado. Se eu não tiver na minha melhor condição física e mental, sharp, tipo pra não fazer caca, e eu faço caca, galera. Vocês mesmos sabem, tinha o trade do petróleo, um trade que eu cantei de prosa e verso, não sei o quê, e eu perdi a entrada. Né? Perdi a entrada. Então, e depois fiquei esperando o retorno do preço, um retorno que não aconteceu. Então, a gente tem que, vocês que me acompanham sabem disso, a gente tem que ter condições de operar. E o que é ter condições de operar? Não é comprar. É entrar no trade, estabelecer o stop loss e estabelecer o target. Operar é fazer essas 3 operações. Se você não faz essas 3 operações, você não está operando. Você não está operando. Então, quando eu vejo uma história como essa de alguém que, depois de tomar um prejuízo pesado, 10 mil reais, sai e aí a pessoa fala, puta, eu fiquei tranquilo. Por quê? Porque tira das costas da gente um peso gigante que é operar com prejuízo. E todo dia sangrando. Tem uma expressão em inglês, death by 1,000 cuts. Por quê? Porque você vai, pequenos cortezinhos assim, vão te machucando. Né? Você troca, né, aquele programa de substituição, você troca 10 mil dias sofrendo ou um corte só de uma vez? No trade você fala 10 mil cortes, 10 mil cortes, 10 mil cortes. Né? Ninguém em condição sana quer tomar 10 mil cortes. Prefere, se tiver que fazer um cortezinho, já faz uma vez. Né? Então é a mesma coisa. Porque os 10 mil dele podia ter virado 20 mil, podia ter virado 30 mil. Eu não sei em que ponto, ele não me informou. Eu não sei em que ponto ele saiu de Cogna. Mas se ele comprou Cogna 9 e ficou até um tempo atrás, estava 3 conto. Né? Via varejo, se ele comprou em 22, até um tempo atrás estava 10. Então, Cielo, então, né? Então, tudo envolve a sua capacidade de sair do trade. Essa é a propriedade mais importante do trader. É a capacidade de sair do trade. Em que momento você sai do trade? Em 2. Quando você acerta e bate no take profit, no seu target, no seu R, tudo isso está no curso. E quando bate no seu stop. Pronto. Né? A maioria das pessoas acaba não colocando stop. E isso gera um problema, né? No trade. Isso gera um problema no trade de todo mundo. Beleza? Então tem que ficar atento a essa realidade do trade. Então muito bom. Fiquei apenas com o YouTube 4. Compra 31,10. Vendi a 34. Perfeito. Né? Viu na carteira aquele ativo que era o ativo mais o melhor ativo, né? Vamos ser franco. Foi raciocínio fundamentalista que valeu. Qual é o melhor ativo desses 3? É o Itaú, de longe. Né? Desses 4. É o Itaú, de longe. Então ficou com o ativo de maior histórico de defensores de preço de todos esses 4 e acertou na escolha. Está voltando aos poucos, perfeito. Isso é uma coisa muito importante. Muita gente me escreve falando sobre a dor
do prejuízo. Muita gente. Dor se encerra saindo da condição que gera a dor. Vou repetir. Dor se encerra saindo da condição que gera a dor. Namorada possessiva louca, larga. Namorado possessivo louco, larga. Certo? Chefe abusivo que xinga todo mundo, pede a conta. Trade ruim, bate no stop e sai fora. Para encerrar aquela fase. E depois, em geral, eu recomendo fazer o que essa pessoa aqui está fazendo. Volte aos poucos. Tenha paciência com você. Passe mais tempo estudando e entendendo o mercado. Para que daí você consiga chegar no nível que você espera. Beleza? Show de bola, muito boa pergunta. Fico feliz que você está voltando aos poucos e que você está conseguindo sua busca aí pela consistência. Muito bom. O último aqui nosso, né? E três análises aqui, né? Depois a gente tem mais, né? Mais leituras, né? Só que essas leituras já envolvem análise de carteira. Então daí vou tentar sempre fazer uma leitura de carteira por fala trader para não ficar muito grande. No curso você fala que candles grandes são uma anormalidade. Em alguns papéis sempre aparecem antes de uma alta. Exemplo, setup da barra de ganhação na Ether 3. É uma característica de alguns papéis. É o seguinte, ele até me mandou aqui, deixa eu até mostrar para vocês, espera aí. Ele até me mandou, deixa eu achar aqui, espera aí. Ele até me mandou aqui a coisa, vou mostrar aqui para vocês. Então ele está mostrando aqui essa barra aqui, tá vendo? Que segue o processo, segue o movimento, tem essa barra, né? Perdão, gente. Já estava dando uma antecipação, esqueci como é que fala a expressão. Do próximo trader aí, mas não vai dar para falar desse trader, tem bastante conteúdo para a gente falar, não vai dar tempo. Mas ele fala sobre essas barras grandes que acontecem aqui, ó. O que acontece? Tudo isso sobre barra grande. Barra grande é uma normalidade. Como é que eu comprovo aqui nesse nosso bate-papo que a barra grande é uma normalidade? Veja essa barra aqui, ó. Ela aconteceu. A próxima barra teve falha, tá vendo? Ó? E no final ela ficou menor. Olha aqui, de novo. Ó, a barra grande. Teve uma anormalidade, depois ela subiu. Ó, tá vendo? Ó? Barra grande, anormalidade. Então, barra grande, aqui não teve anormalidade. Perfeito. Mas ela chegou a recuar até metade do candle, tá vendo? Ó? Quase fechando o gap aqui, ó. Veio quase na máxima do dia anterior. Então, o que acontece? Você tem que olhar a estatística. Eu não usaria por papel. A pergunta dele é: isso é uma característica de alguns papéis? Eu não usaria em papéis. Por que eu não usaria em papéis? Porque a estratégia, você tem que pensar assim, é do geral para o particular. O que isso quer dizer? Você olha todas as barras de todos os ativos do mercado brasileiro, por exemplo. E eu fiz isso. Então, por isso que eu digo que elas falham. Na maioria das vezes, ela vai ter uma falha na sequência. Na maioria das vezes, ela vai ter uma falha na sequência. Então, quando você vê um ativo em que isso acontece menos, o que vai acontecer? Você, nesse ativo, se você quiser, você adapta a sua estratégia para esse ativo. Eu não faço isso por quê? Eu vou explicar por quê. Porque para mim, oh meu Deus, para mim, aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, do dia aqui, essa barra gigante, essa primeira aqui, ó, essa barra aqui para mim, haveria duas razões para mim já fazer uma parcial. A primeira delas é que está numa região aqui, ó, de resistência. Então eu faria uma parcial de qualquer jeito. De qualquer jeito. Por quê? Porque pode não ter acontecido isso em Ether 3, mas acontece na maioria dos papéis. Então daí eu ficaria muito
Entendeu o que acontece? Ether 3 é uma exceção à regra. Eu não posso transformar a regra em razão da exceção. Daí aqui, ó, aconteceu a mesma coisa. Aí aqui, ó, já não tem suporte, não tem resistência, nem suporte no caminho. Mas ela veio e cancelou. Entenderam? Veio e cancelou. E depois os candles na sequência ficam menores, o corpo fica menor ao corpo anterior. Então, confirma a tese de que, em geral, você vai ter um desconto do preço na sequência, tá joia? E tanto é que o preço vai, volta e volta muito próximo, volta aqui, ó, volta muito próximo dessa região. Então, no fim, está explícito o quê? Que você pode ir fazendo a sua parcial de qualquer forma. Aqui é uma região, no curso eu explico, aqui é uma região de suporte e resistência, perdão. Região de resistência. Aqui você já faria uma parcial no seu cálculo de entrada no trade. Né? O R1 seu seria provavelmente ali. Né? Depois R2, depois R3 e assim por diante. Simples assim. Então, a exceção não altera a regra, porque senão a gente não vai ter uma regra. Todo ativo que se comportar diferente, a gente vai ter uma mudança na nossa regra e daí a gente perde dinheiro. Beleza? Então é isso. Esse foi o Fala Trader de hoje. Muito obrigado. Estou fazendo o Fala Trader de hoje separado do mercado para que a gente possa tratar, para que vocês possam assistir 100% livre da questão de contexto, tá bom? E aí a galera do contexto vai ter um vídeo separado também. Então, hoje, publicando então o vídeo do Fala Trader, tá bom? Muito obrigado, galera, valeu, sejam todos muito... espero que o conteúdo ajude vocês na jornada de vocês aí no trade, tá bom? Um abraço para todos, muito obrigado, sucesso, fui, tchau, tchau.